Muito bem, meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Nós vamos agora dar início a mais uma leitura deste livro aqui, do Dr. N.T. Wright, tá bom? Indicadores Fragmentados. E aí eu quero mostrar aqui mais de perto para vocês verem aqui alguns pontos. Deixa eu ver aqui. Isso. Este é o livro que nós vamos agora ler para nós compreendermos. E como eu faço de costume, nós vamos ler a parte de trás do livro e também a orelha do livro, tá bom? Vamos lá? Deixa eu só ajeitar aqui a minha plataforma de leitura. Já já nós vamos ver e ler por eles, tá bom? Vamos lá. Na parte de trás diz assim: justiça, amor, espiritualidade, beleza, liberdade, verdade e poder. Esses são os ideais pelos quais todos se esforçam. São inerentes à humanidade. Mas por que tantas vezes parecem inatingíveis? Se não vivermos de acordo com esses ideais ou indicadores, nossas sociedades e vidas individuais ficarão desequilibradas, gerando raiva e frustração, emoções negativas que nos separam de nós mesmos e de Deus. Com base na sabedoria do Evangelho de João, N.T. Wright explica por que esses 7 indicadores são encarados como fragmentados. Ele também mostra como o cristianismo proporciona a visão, orientação e esperança para torná-los inteiros mais uma vez, curando a nós mesmos e ao mundo. E agora nós vamos ler a parte aqui da orelha que diz assim: para onde apontam os indicadores? Os indicadores dão nome a uma realidade e nos orientam em uma direção. Da mesma maneira, esses 7 sinalizadores indicam realidades que todas as culturas humanas valorizam e apontam para além do significado da vida e do mundo. Na verdade, mostram como devemos compreender o mundo, isto é, de que modo devemos entender como ele é e o desafio de ser humano dentro dele. O fato de nos importarmos e de ficarmos intrigados com eles nos diz algo sobre o sentido mais profundo do mundo. N.T. Wright é considerado por muitos, essa aqui é uma mini biografia ou algumas informações sobre o autor. É considerado por muitos o estudioso do Novo Testamento mais importante da atualidade. Ele fez seu bacharelado, mestrado e doutorado em Oxford e lecionou o Novo Testamento nas universidades de Cambridge, McGill, Oxford e foi bispo de Durham durante 7 anos, dos anos 2003 a 2010. Cônego de Westminster, de 2000 a 2003, decano de Lichfield, de 1994 a 99, e membro, professor e capelão do Worcester College, Oxford. Atualmente é professor pesquisador de Novo Testamento e Cristianismo Primitivo da Universidade de St. Andrews, na Escócia, e professor pesquisador sênior do Oxford Hall Walls, de Oxford. É autor premiado dos livros Paulo, uma biografia, Como Deus se tornou rei, Simplesmente Jesus, Salmos e Deus e a Pandemia, todos publicados pela Thomas Nelson, tá bom? Vamos agora fazer a leitura do índice para que você possa conhecer os livros. Vamos lá? Deixa eu agora só ajeitar aqui a plataforma. Estou achando ela um pouco alta, eu vou tirar aqui. Pronto. Esse aqui. E aí colocar. Isso, agora sim. Vamos lá, me ajeitar um pouquinho aqui. Vamos lá, nós vamos agora conhecer o índice. O índice praticamente vai falar dos 7 indicadores, tá bom? Que o autor pretende falar. Nós vamos também ler a introdução. E a introdução diz assim: os 7 indicadores. Primeiro indicador: justiça. Um tópico, interlúdio sobre ler João. Segundo indicador: amor. O amor da aliança de Deus na imaginação bíblica de João. O terceiro é espiritualidade. O Messias em João. O quarto é beleza. João e as festividades judaicas. O quinto, liberdade, sobre ler João e ouvir Jesus. O sexto, verdade. Então, quem é Jesus? E o sétimo, poder. Consertando os indicadores fragmentados, tá bom? Então, querido, nós temos aqui já a base ou índice do que nós vamos tratar. Tem um prefácio, eu vou logo pular para a introdução do livro. Vamos lá. Diz assim: os 7 indicadores. O filósofo francês Jean-Paul Sartre, ele, deixa eu só, sugeriu certa vez uma definição de inferno. Como outras pessoas, sendo eu mesmo um extrovertido, não poderia concordar com essa informação. Mas, de qualquer forma,
Tenho minha própria sugestão alternativa. Para mim, o inferno são as instruções incompreensíveis que vêm com os móveis desmontáveis. Abaixo-me desajeitadamente até o chão, tentando não me ajoelhar nos elementos menores do quebra-cabeça, que tanto me esforcei para espalhar em um padrão que fizesse sentido. Leio as instruções novamente. Será que os fabricantes me enviaram as peças erradas? Nada parece se encaixar. Deixa eu só dar aqui uma introdução nesta primeira leitura, porque o autor, N.T. Wright, ele sempre pega uma coisa do cotidiano para tentar, de alguma maneira, introduzir aquilo que de fato e de verdade o livro ou os livros que ele está escrevendo quer falar. Continuando. Nada parece se encaixar. Sim, aqui temos as duas partes do guarda-roupa, as quais correspondem às da foto na caixa. Tivemos de comprar um armário desmontável, porque nosso velho guarda-roupa não passaria pela porta do novo quarto. Mas onde está a parte que une as peças? Como essas pequenas engenhocas de mental funcionam e como posso fazer o que as instruções dizem para parafusá-los no lugar sem possuir uma terceira mão para segurar tudo junto enquanto aperto? Como posso compreender tudo isso? O que realmente me incomoda é que, aparentemente, isso deveria funcionar. Já montei peças o suficiente para saber que a sequência de emoções. Começo com muitas esperanças e a foto na caixa me diz que é exatamente isso que precisamos colocar na parede do quarto. Tudo que temos de fazer é juntar os elementos. Mas, depois de meia hora de luta, sinto minha confiança indo embora. Em seu clássico Zen e a arte da manutenção de motocicletas, Robert Pince descreve um momento como esse, em que o seu herói tenta e fracassa em consertar algo em sua motocicleta. Ele chama isso de assobio de escape do bom senso. Na mosca, sabemos que isso deve fazer sentido, mas não podemos fazer com que faça. E no momento em que admitimos isso, o ânimo arrefece consideravelmente. Não somos capazes de entender porque algo se deveria encaixar. Parece não fazê-lo e porque nós mesmos não conseguimos consertar, montar o guarda-roupa corretamente e não sabemos, nesse sentido, compreendê-lo, dando ao que quer que seja o sentido que deveria ter. Pode ser que cheguemos a um ponto em que desejamos jogar o kit inteiro pela janela. Isso nos leva de volta a Sartre. E é o ponto central deste livro. Os seres humanos costumam experimentar o mundo como um todo, como algo que deveria fazer sentido. Existem diversos sinais, ou, caso prefira, pistas relacionadas ao tipo de sentido que ele deveria fazer. Porém, as coisas não funcionam da forma que parecem indicar. Tomemos dois exemplos óbvios, os quais exploraremos mais no momento certo. Todos sabemos que a justiça é importante, mas até mesmo nos melhores sistemas ocorrem erros. Pessoas inocentes são condenadas, criminosos conseguem escapar e passamos a desconfiar de juízes, júris e de todo o sistema. Da mesma maneira, todos sabemos como os relacionamentos são importantes, mas acabamos com uma frequência deprimente, não compreendendo e machucando uns aos outros, prejudicando até mesmo nossos relacionamentos mais importantes. Às vezes, para sempre. Esse é o ponto em que Sartre sugere jogar o kit inteiro pela janela, dizendo que a vida não passa de uma piada doentia. O mundo promete bastante, sorrindo sedutoramente, dizendo-nos como as coisas serão boas, mas nunca acaba sendo assim. E ainda que por um tempo seja assim, existe uma verdade obscura e má a ser enfrentada em breve e destaca o ceticismo de Sartre. Alguns filósofos usados sugeriram que, mesmo se a morte significar a destruição total, ainda podemos compreender o mundo. Todavia, para muitas pessoas, isso parece uma tentativa de disfarçar o medo. Então, o que quer dizer dos indicadores? As características do nosso mundo que, assim como a foto na caixa do mundo desmontável, parece apontar que podemos e devemos compreendê-los nos dois sentidos, que precisamos ser capazes não só de entender o que é a vida, compreender por que as coisas são como são, mas também de contribuir criativamente com ela. Compreender
para seguir por um caminho novo e criativo. Neste livro, discuto a questão por duas perspectivas bem diferentes, porém convergentes. Por um lado, exploro o que chamo de 7 indicadores fragmentados, as características do nosso mundo que, como os dois que acabei de citar, a justiça e os relacionamentos, parece apontar para algum significado real e duradouro, mas que muitas vezes nos decepcionam no momento mais importante. Acredito que esses 7 indicadores sejam reconhecidos como tais por praticantes ou por praticamente todas as sociedades em todas as áreas da história. Em culturas muito diferentes, os seres humanos sabem que essas coisas são fundamentais e lutam igualmente com o fato de que não costumam entendê-las. Os grandes filósofos escreveram sobre essas questões de forma abstrata. Por exemplo, a República de Platão aborda a questão da justiça, ao passo que a sua obra, O Banquete, é uma discussão sobre o amor. Os grandes romancistas e dramaturgos fizeram a mesma coisa, e muitas luzes menores preencheram os detalhes de modo que até as séries de TV mais vulgar se concentra na justiça, nas amizades, na liberdade e em todo o restante. Isso ressalta o fato de que essas questões são fundamentais em nosso mundo, essenciais em nossas vidas e, mesmo assim, profundamente intrigantes. Este é, portanto, o primeiro caminho: analisar com mais detalhe esses 7 indicadores e explorar o que a sua fragmentação pode nos dizer. Amém? Então, eu concluo essa primeira parte deste livro, tá bom? E eu recomendo aos irmãos que adquiram este livro, para que os irmãos possam compreender no Evangelho de João esses indicadores fragmentados e como o cristianismo ele conseguiu reestruturar e se tornar um fragmento por inteiro ou por inteiro aquele fragmento, tá bom? Que Deus em Cristo vos abençoe. Até o próximo vídeo. Amém.